Boa tarde a todos, meu nome é Fábio Veiga, sou professor de Direito Empresarial da Universidade de Lusófona do Porto, em Portugal, e presidente do Iberojur. Estamos hoje aqui em Curitiba, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no nosso 6º encontro ibero-americano de Direito e Desenvolvimento, e vamos começar hoje, nesse exato momento, o painel número 10. O painel número 10 do nosso 6º IAD se chama Organização Jurídica das Empresas, Desafios Contratuais, Legais e Digitais. Nessa moderação também vai estar comigo, são 2 outros colegas doutorandos na área de Direito Empresarial, a doutora Cláudia Gonçalves, da Universidade de Salamanca, e o doutor João Otávio Kutniek, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, que me acompanharão, porque nós fizemos análise também dos trabalhos. A doutora Cláudia não vai poder participar presencialmente aqui, mas o doutor João Kutniek, sim. E vamos fazer uma ordem de trabalhos conforme o nosso programa, né? Eu queria fazer umas pequenas perguntas para os pesquisadores para fazer a confirmação dos presentes, porque assim a gente consegue distribuir melhor os horários, né? Sabemos que temos 10 minutos para cada conferência. Então, eu vou fazer a pergunta primeiro se está presente na nossa sala a Cláudia Serpa Costa Ribeiro e a Alessandra Barreto, uma das duas ou as duas. Pode ligar o microfone e dizer sim. Ou escrever no chat. Cláudia Ribeiro ou Alessandra Barreto, está presentes? Não? O Lucas está aqui, presente na sala, os 2 Lucas Santos e Lucas Pereira Nunes. A Rayane também está presente comigo. O Dr. João Kutniek presente. Pergunto se a Maria Carolina Alencar está presente no online. Podemos dar Maria Fernanda, Maria Carolina Cissa Alencar. Nós não estamos ouvindo, não sei se é um problema do áudio, mas pode escrever. Nós não conseguimos ouvir. Ok. Muito bem, obrigado. Então, a Maria Carolina Cissa está presente, a Catarina Sampaio e a Suzana Machado estão presentes no online. Pode escrever, vou falar. Suzana Machado, sim, obrigado. Mariana Espíndola vai estar aqui presente na nossa universidade de PUC. Ela está em outra sala, ela vai chegar mais tarde. E a Rebeca também está presente aqui. Então, temos todos presentes, só a Cláudia e a Alessandra, que eu não ouvi. Eles responderam, né? Cláudia e Alessandra. O Jefferson Lima é do painel. É de qual Jefferson? Você está nesse painel, Jefferson? Não, né? Pode ligar o microfone, Jefferson, se quiser falar, porque eu não vejo o seu nome aqui, mas caso você foi alocado aqui, também pode. Não há problema. A Alessandra está presente? Não? Muito bem. Pode ligar o microfone, não há problema. Nós não estamos ouvindo, não sei se vocês conseguem ouvir. Né? Alguém poderia ligar o microfone e falar, para eu saber se está ligado o nosso microfone aqui? O nosso alto-falante? Alguém na sala, por favor? Não sei. Talvez tenha algum problema de som. Nós não estamos ouvindo vocês. Alguém poderia ligar o microfone e falar, por favor? Eles nos ouvem, só que nós não ouvimos eles. Vou ter que ligar o telefone. Então, eu vou ligar meu telefone para ouvir vocês, tá bem? Você não tem nada anotado? O alto-falante, né? O alto-falante parece que não está funcionando. Nós não estamos ouvindo vocês. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira chamada, né? E vou passar para o primeiro registro. E aí vocês fazem o teste, por favor. A Cláudia não está presente, não está, né, Cláudia? Então, vamos passar, então, para o Lucas, que está aqui. Você quer ficar mais para o final, Lucas? Pode ser agora? Os 2 Lucas, Lucas Pereira Nunes e Lucas Faria Santos, para vir para o pessoal. Por favor. Tá bom, vamos lá. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, queria fazer uma correção, que acho que houve uma digitação quando a gente enviou o
resumo, e onde diz ICMS, leia-se ITCMD, Ok. porque é o nosso objeto de pesquisa, ITCMD. Então, a gente observa um estudo em conjunto que fizemos com relação a planejamento sucessório, que também é um tema que nos desperta bastante interesse e que vem crescendo bastante, não só em mercado, como também na academia, aqui no Brasil, ao menos, onde a gente tem pesquisado, né? Um momento muito importante do planejamento é justamente o ponto em que se faz a doação das cotas sociais. E a doação de cotas sociais sofre a incidência do ITCMD, né? Porque seria uma doação de um direito. E um ponto que nos levou a fazer esse resumo, que vai se tornar um artigo, a gente está pesquisando ainda para que seja um artigo bem bacana, é justamente qual é a base de cálculo desse tributo, do ITCMD, quando se tem como objeto uma cota social, né? Qual é a base de cálculo? E aí a gente encontrou várias discussões, né? Pode ser o patrimônio líquido, se apura o fluxo de caixa descontado, se considera os ativos imobilizados, os passivos imobilizados, se somente circulantes. Enfim, a discussão é muito grande, é justamente essa discussão que a gente quer trazer para o cerne do nosso debate, para o nosso artigo. Então, a gente, observando essas estruturas societárias, a gente percebe como que é feito esse cálculo, né? A gente pretende chegar numa conclusão de qual seria o modo mais adequado de se chegar no o que a legislação traz como valor patrimonial da empresa, né? Um cálculo contábil de como se chega nesse valor patrimonial para que esse valor patrimonial seja, de fato, a base de cálculo do ITCMD. Isso pode variar de acordo com a estruturação societária, uma empresa que controla outra e controla outra. Enfim, existem diversas formas de estruturação societária que influenciam também o cálculo do valor patrimonial das empresas integrantes de um grupo econômico ou de uma matriz controladora, né? E analisando essas diferentes possibilidades, a gente também percebe que, na verdade, como toda tributação, né, o TCMD também é um custo de transação, incide um custo de transação que acaba influenciando o mercado. E aí a gente vai também trazer uma parte da análise econômica do direito para o desenvolvimento desse trabalho, né, para analisar sobre a luz dos custos de transação, como desenvolver um adequado planejamento sucessório, planejamento tributário, e ter um melhor resultado para aquele que está planejando dentro da legalidade, obviamente. Essa é a nossa ideia para o artigo. Por enquanto ainda é um resumo, mas a gente quer aprofundar isso também para que se torne um artigo bacana. Então, o Lucas complementa agora. Só para complementar o que o Lucas falou, a importância desse nosso artigo é em relação, principalmente, a gente coloca a análise econômica do direito, que a gente tem no Brasil hoje 27 estados, tá? A gente tem 27 interpretações diferentes de como o TCMD incide na sua operação. Então, isso vai gerar uma externalidade negativa para o empresário, que não sabe qual que vai ser a interpretação que vai ser dada naquele caso específico. E isso em conjunto também com nossos tribunais que mudam a interpretação de hora a hora, por exemplo, alguém que troca de roupa. Então, isso traz uma externalidade negativa e aumenta os custos de transação desse empresário na hora dele planejar sua questão, não só sucessória, mas também seu planejamento societário, para colocar a sua empresa de uma forma mais eficiente no mercado, uma alocação mais eficiente dos seus recursos. Então, a gente entende que a gente tem que fazer essa pesquisa também baseada na racionalidade limitada do empresário e no que isso acaba trazendo de consequências negativas até para a economia brasileira em razão desses entendimentos que são contraditórios e até às vezes abusivos. Bem, muito obrigado. Uma pequena consideração, não do trabalho em si, mas de opinião, né? Eu tenho um pouco de experiência na área de pesquisa sobre grupos de empresas, né? E um dos problemas que vocês vão enfrentar nesse trabalho, né, de pesquisa é sobre como fazer, dentro dessa estrutura das sociedades, de grupos de sociedades, como vocês vão fazer a ligação, a vinculação entre a controladora, a subsidiária, né, a sociedade mãe, a sociedade filha, e há conceitos doutrinários, na doutrina europeia, que eu domino mais aqui no Brasil, que
faz diferença entre a direção econômica unitária, né, de um grupo, e o domínio e controle, que é a relação contratual entre os diversos tipos de sociedades. E essa acho que esse é um ponto interessante também para vocês pesquisarem, para perceber se será que as sociedades que vão ter a incidência aqui dessa norma tributária tem que ter uma relação contratual entre uma sociedade controladora com as outras subsidiárias, ou basta que seja uma relação de direção econômica, seja só de relação de capital. Porque tem empresas que têm um controle em outras empresas, né, outras sociedades, não com base no contrato, mas com base no domínio do capital. Ou seja, ela faz essa relação. Então, isso também seria interessante do ponto de vista do trabalho futuro de vocês. Se vocês quiserem explicar um pouco isso, é uma dificuldade enorme. Do ponto de vista da contabilidade, não é fácil explicar. É muito difícil. Prestação contábil dos grupos é muito difícil. Mas, o que for explicado e tentar, dentro daquilo que é o objeto do estudo de vocês, se vocês quiserem entrar nesse assunto, eu acho que é um assunto bom. Temos hoje aí exemplos de várias empresas que entraram em insolvência, em falência, por problemas de contabilidade. Atualmente, por causa da memória, também está com problema, né? Isso também é interessante. Eu acho que seria importante para vocês. Dois nomes que eu daria lá na doutrina portuguesa, que eu considero nomes fortes para vocês pesquisarem: o professor Ignacio Antunes, que é um doutor, né? É muito conhecido na Europa inteira, e a professora Ana Perestrello Oliveira, de Lisboa. São professores que estudam grupos, né? Ana Perestrello de Oliveira, né? E o Ignacio Antunes Porto e Ana Perestrello de Oliveira, Lisboa. E na Espanha, tem um professor que se chama Cândido Pazales, que é muito conhecido também. Vocês conseguem artigos deles online na internet, podem baixar gratuitamente, porque eles escrevem muito. Eu acho que também vai enriquecer o trabalho de vocês. Tudo que for documentos de doutrina, acho que vai ajudar, né? Pelo menos para ajudar o trabalho de vocês. E a parte tributária, eu não sou especialista, então não vou falar sobre essa parte. Não sei se o Dr. João quer fazer algum comentário sobre o trabalho. Não, eu quero organizar uma ideia de discutir, né? O colega já comentou da parada, acho que para questões de diferenciação entre poder, controle e sociedades, o parada ainda é, e um bom tempo que será o nosso grande nome de direito societário. Então, é isso, parabenizá-los e dizer que são muito pertinentes as suas considerações, porque de fato é uma coisa que é um desafio. Muito bem, obrigado. Vamos passar então. Obrigado, valeu. O próximo já está aqui no meu lado, né? Porque seria a Raiane está na minha direita, e a Raiane vai falar posteriormente. Vou apresentar aqui o Dr. João Otávio Bach-Witniek. Ele é doutorando em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né? São Francisco, a famosa São Francisco, USP. E nós nos conhecemos, eu falo um pouco dele, porque eu tenho um carinho de ver a trajetória do João Witniek. Ele foi fazer pesquisa em Portugal, no 2015, acho que foi, né? 2015, entre 2015 e 2016, foi fazer um período de intercâmbio como aluno da graduação, naquela época, já faz 8 anos, e eu era doutorando na época, né? E nós nos conhecemos nas bibliotecas da vida. Aqui, já nesse congresso, já está a segunda pessoa, a terceira pessoa que nós nos conhecemos por biblioteca. A Raiane, você e a Fernanda. E vocês fizeram carreira na área de comercial por coincidência também. Você na área de direito comercial, a Raiane está entrando um pouco por esse lado. É muito coincidência, espero que vocês continuem nessa área para nós trabalharmos juntos no futuro. O tema que o Dr. João Witniek escolheu se chama Competidores Nascentes, Aquisições Assassinas e Controle de Estruturas no Brasil, revisitando os critérios de notificação. Muito bem-vindo, tem a palavra. Bom, Esse é o slide que eles me mandaram. não precisa não. Eu já baixei. Não, tá tranquilo. Acho que é isso aí. Isso mesmo. Bom, eu tenho uns slides para facilitar a apresentação, para mim não perder muito tempo também. Esse é um trabalho que surgiu numa disciplina que eu fiz, doutorado de Direito da Concorrência das Plataformas Digitais, e que foi ministrado pelo meu orientador de doutorado, que é o Dr. Robert Fife. Num determinado momento da disciplina, trouxe ali uma questão do que estava acontecendo
globalmente com empresas de tecnologia, fazendo aquisições entre elas sem passar pelo controle das autoridades antitrust. Porque os critérios de notificação hoje são baseados em faturamento. Então, como é? Pode passar. E como são baseados em faturamento, esse é o critério atual, uma portaria ministerial que é de 750 milhões de um lado, 775 milhões de outro, né, numa fusão ou em qualquer operação de concentração empresarial. E nós temos hoje no Brasil um número altíssimo de notificações do CAD de operações por rito sumário, que é um rito muito, muito rápido e que a parte demonstra ali que não tem risco concorrencial. Dado isso, surge a necessidade de pensar em critérios alternativos. Talvez o faturamento não seja mais o menor critério. Para a gente ter uma ideia, olha só, em 2021, 22, nosso último ano aí de ideia, né, foram 46 atos de concentração ordinários e 224 sumários. Então, mais ou menos 260 atos de concentração levados ao CAD. Disso, os outros slides, a gente vai ter agora, 2021, 85 para 527, isso é um número fechado. E agora, no próximo a gente pode ver. Só desses atos de concentração, só 6 levantaram risco concorrencial, que foram aprovados com aprovação do risco condicionado à celebração de um acordo, que é o ACC, o Acordo de Controle de Concentração. Ou seja, existe um gap aí entre os critérios e aquilo que o CAD tem julgado que é relevante. A OCDE já nos colocou isso, né? Que fizeram uma revisão por pares da legislação concorrencial brasileira, chegaram na mesma reflexão, né? Que hoje as empresas digitais possuem faturamentos muito baixos, mas um conjunto de ativos que tem um alto valor e muita capitalização, muita possibilidade de geração de valor e de ficarem caros no futuro. Foi o que aconteceu com o WhatsApp, com o Instagram, né, que tinha faturamento zero e foram vendidos para o Facebook, agora a Meta, né, e não passou praticamente nenhuma autoridade concorrencial do mundo. Uma operação que envolve diretamente a vida das pessoas no dia a dia. Né? Então, é um gap que é necessário mudar. Pode passar. E aí, pode passar também. Nós já trabalhamos na questão da revisão por pares. E, no final, pode passar. O que a gente pode fazer? Né? Critério de valor da operação, ou seja, não considerar o faturamento das empresas, mas quanto está custando aquela operação para as partes, qual é o preço, falando em termos contratuais, né? Objeto, preço e meio, né, de pagamento. O critério do faturamento somado, ou seja, somar o faturamento. Então, se uma parte fatura muito, a outra não fatura nada, pelo fato de uma faturar muito, já se notifica. E o critério das empresas-alvo, que é uma ideia de que determinadas empresas teriam tipo um target e deveriam notificar tudo que elas fizessem. Então, são empresas que têm atividades concorrencialmente sensíveis. Na Alemanha já se faz isso, né? Houve uma reforma. A reforma é um faturamento, uma regra especial, que se uma das empresas tiver um faturamento maior de 50 milhões no território alemão e o valor da operação for maior do que 400 milhões de euros, existe a obrigação de notificação perante a autoridade concorrencial alemã. A gente pode passar. O critério que a gente comentou aqui do faturamento somado, né, que é uma ideia de que se some o faturamento se chegar a um determinado patamar, é obrigatória a notificação. E um último critério, pode passar no slide, foi uma proposta do Data Price, faturamento somado, pode passar. O critério das empresas altas nós falamos, pode passar também. E, por fim, nós temos mais um slide ainda. E existe uma questão. Existe uma válvula de escape hoje na legislação concorrencial, que é a revisão depois de consumado o ato. O CAD poderia revisar se aquilo é concorrencialmente sensível ou não. Mas isso é uma questão super criticada. Primeiro, porque boa parte dos acadêmicos também estão vinculados à atividade profissional na advocacia concorrencial. Isso faz com que exista um conflito de interesses e a lei
em tese, não garante segurança jurídica, né? Eles dizem isso, a revisão a posteriori não tem segurança jurídica. A questão de que isso demandaria muito esforço da autoridade, demandaria um padrão de provas que a autoridade deveria formar, e não as partes levando as informações ao CAD. No final, questões para debate, né? Por que é que o Brasil barra poucas operações? Né? Se a gente tem uma economia considerável, porque só 6 operações em 2021 tiveram um risco concorrencial. Existe como deixar essa revisão a posteriori mais aceitável, né? A gente tem medo da indústria brasileira de fazer as coisas do nosso próprio jeito, de dizer que isso depois é jabuticaba, né? E considerando as dificuldades de atualização legislativa, que a gente não consegue aprovar medidas legislativas com muita facilidade no Brasil, qual seria a melhor saída para o CAD para controlar aquisições envolvendo competidores nascentes, né, que são empresas que estão ali começando, mas que interferem na atividade de grandes grupos econômicos, então vão ser comprados para ser afogados, né? E essas aquisições assassinas, né, que compram para fechar a empresa, para não se ter um concorrente. Então, são questões que ficaram em aberto. Eu quero agradecer a vocês e dizer que é um prazer estar aqui nesse painel. Obrigado. Obrigado, João. Excelente. Tema muito importante na área da concorrência, uma área realmente muito relevante no estudo do direito comercial e também mexe bastante com a regulação, né? Nós, lá na Europa, temos uma disciplina, aqui no Brasil também tem, mas mais é mestrado e doutorado, né? Mas lá existe disciplina de direito da concorrência, que estuda na faculdade, como disciplina alternativa, não sei como é na USP, se é assim. Na USP tem regulação e mercado, né? Então tem o direito da concorrência na graduação. Mas são pouquíssimas as universidades que têm direito da concorrência. E é um tema super relevante para a questão de nós percebermos que o mercado precisa ter um controle. Se não tivesse controle, as empresas grandes abusam do poder econômico, né? E esse abuso do poder econômico é um perigo. O professor do Porto, o Zé Reis, né? Por que alguém tem poder econômico se não for para abusar? Sim, é verdade, é verdade. Muito bem, muito obrigado e excelente tema. Depois nós vamos ter ainda artigos, né? Vamos publicar temas, o nosso painel também vai sair no capítulo do nosso livro. Queria agora convidar então a doutora Maria Carolina Assis Alencar, que é da Universidade Panthéon-Assise, Paris 2, da França, que está online. Não sei se ela está falando diretamente da França. Se estiver falando da França, está às 5 horas na nossa frente, está seria à noite, muito tarde, né? Mas, doutora Maria Carolina, por favor, tenha a palavra, vai falar sobre a Festa de Sociedades for Brazilian and French Campaign. Pode falar em português se quiser, ou em inglês. Tem a opção. Ela está falando, então não consegue falar. Não consegue usar o microfone? O microfone não está liberado. Tem que fazer ela host. Só um minutinho que nós vamos tratar aqui. Pergunta se ela consegue falar. Consegue agora, Maria Carolina? Falar? Oi. Sim, agora sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Bem-vinda. Tem a palavra para se apresentar e ficar à vontade. Obrigada, professor. Bom, eu estou realmente na França, então, se tiver algum probleminha de conexão, vocês podem me avisar que eu tento resolver por aqui, tá bem? Primeiro, eu peço desculpa também, porque eu vou apresentar em inglês. O artigo em tese fala muito sobre doutrina, jurisprudência no Brasil, mas também tem muita coisa na França, então para mim foi complicado de conciliar qual idioma eu ia seguir na minha linha de pesquisa. Tinha algumas palavras que era realmente complicado de traduzir. Uma expressão específica eu não consegui traduzir porque eu não encontrei até agora no Brasil nenhuma equivalência para essa forma jurídica que existe para esse tipo societário, que tem aqui na França, mas eu acho que não tem no Brasil. Então, eu acho que eu vou começar a apresentação compartilhando o meu slide. Eu só não sei como eu faço aqui, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Aí eu preciso só... Já conseguimos ver aqui. Ok. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Good evening, good morning for you that are in Brazil, good afternoon. So my article is about Affectio Societatis for Brazil and French companies. My objectives are to analyze how this concept is applied by the judge of Supreme Court in France and in Brazil. So for a start, I have the summary that I done for my article, which I made 4 principal chapters. The first one is the meaning of the Affectio Societatis by the Brazilian and French law. So here I will explain the concept of each one and also how they are reviewed in both laws. And also the second one is about the exclusion of a partner founded by a breach of Affectio Societatis in Brazil and in France. In this case here, I tried to reduce as the way as I can, as the way that I could, because it has here a lot of different subjects, but I tried to limit it to talk about limited companies and sociedade limitada, né, no Brasil. And in this third point, I tried to talk about the fictional companies, mainly in the Cour de Cassation in France, because here in Brazil we have this case, but I only found 2 decisions by Superior Tribunal de Justiça. And the fourth point is about the application of the concept of Affectio Societatis by the Cour of Cassation in case of Société Créée de Fait. E foi aqui que eu não consegui realmente traduzir esse termo, porque mais tarde eu vou explicar que tipo de sociedade é essa. E aí, se os professores puderem me orientar também nesse sentido, porque talvez eu não conheça algo nesse sentido aqui no Brasil. And after that, I will present my final conclusions. So to start, here I have, I'm sorry, I have this little problem here with the camera, but I will try to, okay. So here I have the first point, the first chapter is about the meaning of the Affectio Societatis. And here I'm going to present, first of all, the origins about this expression, which are mainly in Roman law. So this expression was borrowed by a fragment of a text of an author, which is who is Ulpianus. And this text is called Digesto. And in this case here, he decided to about the individual and also about company. And he states that in case of division, we don't have the consent of both parties. But in the case of our company, yes, we have. And the first concept of the French jurisprudence in this case starts in the 19th century. In this case, the Cour of de Cassation decided to that the partnership contract requires as an essential conditions for its formation the intention of the parties to associate a common thing and participation in the profits and losses of the company. And after many years of this decision, because in this case it was the mainly, we had other decisions that were enumerate 4 elements to define this contract, which are the willingness to collaborate in a egalitarian way from the perspective of a common interest. And presently, the French doctrine and jurisprudence lists several functions for the institute, such as the distinguish of the articles of association from the others,
So here we have the difference between this contract and other contracts. And the second point is when we use the effectual societatis for the case of litigation between the parties in a société créée de fait. Et après, pardon, sorry, I speak in French, but here I had in the third point a cause of nullity for a company. We have some differences in Brazil and in France, I will explain later. And D, we had the determining of the obligations for the partners, and also the exclusion, the possibility of exclusion of a partner, and also the dissolution by the court decision when it is absent. Okay, and then we had here the thing that I most searched, it was about how French corporate law has a lot of influence on Brazilian law even nowadays. For example, we have the definitions of the partnership contract and its termination that are the main examples of that. And also we had some examples by the concept itself of effectual societatis. For example, we had Professor Carvalho de Mendonça and also Professor Modesto Carvalhosa and Fernando Cohen, that they're both concepts are similar to French concept. And now we have here other similarities with how French law defines effectual societatis and how Brazilian law defines it. So in Brazil, we have Article 104 of Civil Code, which determines, first of all, the general conditions, and after that, the special conditions. French law does the same thing, but in two different articles for the general conditions. And here, the general conditions are basically the same: capable agent, a listed, possible, and determined or determinable purpose, and a form provided or not prohibited by law. And the special condition is, of course, the effectual societatis. One of them is effectual societatis, which is the object of this paper. And moving to my second chapter, I wrote about the exclusion, of a partner found by breach of effectual societatis in Brazil and in France. And in here, I try to, as I told you, limited my subject, saying that I'm speaking about a context where we have a serious misconduct in the exercise of his obligations. So we have a partner that had a serious misconduct while he was doing his obligations. And French corporate law does not have any general norm that allows this exclusion, while the fact that the effectual societatis is considered a special condition of the social contract could be used as a basis for demanding the dissolution of a society, of a company, in face of its absence. And in conclusion, French jurisprudence ended rejecting the thesis that the company deserved the dissolution due to the lack of an essential element, the effectual societatis. So in this case, the effectual societatis itself, by the French jurisprudence, it's not sufficient to determine dissolution of a company. And similar to France, Brazil also choose to preserve this principle, the principle of the preservation of a company, which speaks about that the effectual societatis cannot be the only argument for a request of exclusion of a partner. So in this case, it is required to demonstrate other elements that prove that the company is almost paralyzed or something like that. And the main difference is that in France, we don't have any article that explains this phenomenon, but here in Brazil, yes, we have. It's the article
1030 of the Civil Code. And now I am going to move to my third chapter, which is about the application of the concept of effectual societatis by the Cour de Cassation to identify the fictitious companies. And in this case, I found, as I told you, I found more sources by French law and not by Brazilian law. But if you have any observations, I will include this to my paper. In this case, I searched about that French laws defines fictitious companies as a legal entity without the main condition of the Articles of Association, which is the effectual societatis. So in this case, if we don't have this special condition here, the jurisprudence considers that we have, in fact, a fictitious company. And we have also some evolution by this jurisprudence. We have the theory of non-existence between the 1920 and 1999. In this case here, the judge decided to not pronounce the nullity of the company, but its non-existence. So in fact, we doesn't had any sanction, but now we have, which are the nullity of this company. And now in Brazil, we have not the nullity as I search, but we have the dissolution. And even if they are different solutions, the fact is that both jurisdictions, Brazil and France, use this concept to use the effectual societatis to delect, to extermine the fictitious companies for both jurisdictions. And in the fourth chapter, we have the Société Créée de Fait, which are here, as I told you, I didn't found any source of information from Brazil. I guess we don't have that in our jurisdiction, but I confess I have to search a little bit more. And here in this case, the concept of Société Créée de Fait, c'est compliqué. Pardon. It is a little bit complicated to speak in English and French sometimes. But here in this case, we have the partners that have all the elements of an articles of association, which are they have the investments, they have also they work together, but they don't have the conscience to that they are partners. So in this case, they don't have the psychology, the psychology aspect of the contract. That is, they don't have this conscience that they are in fact in a company. As a result, the question is if these companies exist or not. And in this case, we have some situations that the French jurisprudence has established some differences. For example, if we are going to exploitation a goodwill, it's not a company, and in this case, it not involves the effectual societatis. But if we have a house that we are going to finance this as the main house, for example, if we have a couple, in this case, we have a Société Créée de Fait, and in this case, it has effectual societatis. So we have a case that we don't have, and we have another case that, yes, we have. So it's very different. And my final conclusions, I put here the chapters, and the first one says that, yes, we have similar concepts. The second one, we have similar decisions, but different solutions. The third one, we have similar decisions also. And here in the fourth one, we have this specialty of the French law. And that's it. Thank you. Bom, escutam, Maria Carolina, parabéns pelo seu
sua apresentação do trabalho. Eu estava aqui conversando com o professor Fábio e nós ficamos pensando aqui se essa sociedade de fé, né, me perdoa, se não seria aqui no Brasil o que nós temos naquele capítulo do Código Civil das sociedades não personificadas, a sociedade em comum, né, que é uma sociedade, digamos assim, não registrada, irregular, em tese, né, para a prática de atos comerciais, e que todos os sócios respondem limitadamente com o seu patrimônio pelos atos dessa sociedade. Sim. E que é uma coisa que, na prática, demanda um reconhecimento judicial, né? Não tem como você falar assim, existe aqui uma sociedade. E talvez, no mesmo caminho, nós temos a própria sociedade em conta de participação, como sociedade também não personificada, mas que já aí regula a responsabilidade do sócio ostensivo e não do sócio oculto. O sócio oculto responde aos esforços. Isso está, a sociedade em comum, do 986 ao 990, do Código Civil, e pode ser que seja a mesma coisa. O seu tema é muito interessante. Eu fiquei aqui, de fato, é a primeira vez que eu vejo uma apresentação de direito societário em inglês, né? Apesar de ter algum caminho com isso. E acho que essa questão do affectus societatis, hoje o direito brasileiro está muito fundado no direito alemão, né? Os nossos grandes professores de direito societário, o professor Erasmo Valadão, o professor Marcelo Fonadamek, atualmente, né, os grandes societaristas brasileiros, estão indo muito para o direito alemão. E aí você tem o professor Fernando Curva e o professor Cavalhosa fazendo essas referências sempre com o direito francês. O professor Fernando dá aulas na França. E eu achei isso muito interessante. Eu acho que vale a pena se aprofundar nessas similitudes da nossa doutrina, até que ponto o affectus societatis brasileiro está mais perto da França, mais perto da Itália e da Alemanha. Né? Seja uma coisa super interessante. Eu anotei seu e-mail, depois eu confirmo aqui com o pessoal do Iberojur, e a gente fica em contato. Que eu achei o tema super interessante. Não sei se isso vai ser o seu tema da tese de master aí, que você está fazendo na França, ou se é um tema difícil. Não, então, na verdade, eu só vou fazer a minha tese no ano que vem, então eu acabei escrevendo o artigo do zero mesmo. Não, é fantástico. É melhor ainda, uma ideia boa para a tese. E eu achei legal que você trouxe o professor, o J.X. Carvalho de Mendonça, né, especialista de raiz, né? E então, indicaria continuar, né, essas pesquisas. Talvez um ponto interessante para você fechar um pouco a pesquisa é entender se no Brasil e na França a sociedade anônima de capital fechado existe ou não affectus societatis. Porque é uma sociedade de capital em tese, mas tem muita empresa familiar que é SA fechada. Existe ali ou não? É uma sociedade que existe ou não a influência do affectus societatis? Um outro ponto que eu acho interessante é a possibilidade de exclusão do sócio sem a judicialização, mas por um procedimento previsto no contrato social, porque é uma se isso é possível ou não, né? Como é que tem decidido o Tribunal de Justiça de São Paulo, nas câmaras reservadas de direito empresarial, que com certeza tem jurisprudência sobre esse tema. Enfim, acho que são questões interessantes, né? E o societário é uma área muito viva, né? Está sempre mudando. E acho que a gente pode aí ficar em contato. Eu me comprometo Tá bem. eu e a gente manter aí para aquilo que a gente puder trocar de ideias e também pedindo sua ajuda para as minhas pesquisas com o direito francês, né? Porque... Tá bem. Eu só possivelmente vou trocar de e-mail porque hoje eu tive um problema com o meu armazenamento, mas aí qualquer coisa eu falo no Instagram para vocês, tá bom? Combinadíssimo. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e pela apresentação. Obrigada. Perfeito, excelentes comentários. Assim que nós temos que fazer pesquisa assim, um ajudando o outro, e assim vamos crescendo todos. Agora, aqui pela ordem, ainda a Cláudia não entrou, nem a Alessandra, né? Estão na sala. Não. Então, eu vou seguir. Catarina Sampaio e Suzana Machado estão, né, presentes. Quero passar a palavra para elas vêm da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, em Portugal. Então, no horário português, que 4 horas mais que nós, está de noite. Fiquem à vontade para se apresentar. O tema é sobre o teletrabalho, algumas considerações sobre os instrumentos de trabalho e pagamento dos despesas. Bem-vindos. Tem que botar ele como co-host.
Espera aí que eu já coloco. Só para a gente não colocar como co-host, vocês. Karina e Suzana. Pode esperar. Liga o microfone, acho que já está funcionando. Sim, muito boa tarde. Antes de mais, começo por cumprimentar o professor Fábio por mais esta organização. Com certeza, aqui uma ótima oportunidade de nos voltarmos todos a reunir nestes eventos. Vou só fazer aqui uma pequena introdução ao trabalho que vamos apresentar, que diz respeito às questões relacionadas muito recentes com os instrumentos de trabalho que são disponibilizados ou não pelo empregador e com as questões relacionadas também com o acréscimo das despesas que o trabalhador pode ter quando está em teletrabalho e os montantes respeitantes esse acréscimo que serão ou não pagos pelo empregador e, portanto, uma matéria muito recente em Portugal que inclusivamente foi ontem, no dia de ontem, alvo de alterações publicadas no Diário da República e, portanto, uma matéria muito ainda recente, que só entrará até em vigor, algumas das questões que aqui vamos apresentar, que só entrarão em vigor no primeiro dia de maio e, portanto, espero que todos gostem desta investigação que a Catarina está a fazer sobre minha orientação, que sou sua orientadora e é com certeza uma investigação muito séria e sobre um tema muito, muito interessante que então iremos passar a apresentar e passo então a palavra à Catarina. Boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir. Posso compartilhar a tela? Sim. Ok. Então, penso que estejam a ver. Sim, estamos vendo. Ok, obrigada. Então, muito boa tarde, o meu nome é Catarina Sampaio e como a doutora Susana Machado acabou de referir, o tema que nos traz aqui hoje é o regime jurídico português de teletrabalho, mais concretamente os instrumentos de trabalho e o pagamento de despesas que estão inerentes. Sendo que nesta apresentação irei começar por fazer um breve enquadramento desta figura em Portugal, passando depois para o destaque de alguns aspectos do seu regime jurídico, salientando então a matéria da disponibilização de equipamentos e sistemas e da compensação das despesas adicionais, em que trago neste âmbito alguns problemas práticos que foram surgindo com a aplicação da lei e, como iremos ver, foram tomadas em consideração na Agenda do Trabalho Digno, que originou a proposta de lei número 15/15/1. Ora, o teletrabalho foi introduzido no ordenamento jurídico português pelo Código de Trabalho de 2003, nos seus artigos 233 a 243. Por sua vez, a Lei nº 7/2009, que aprovou o novo e atual Código do Trabalho, trouxe alterações ao regime do teletrabalho, passando este a ser regulado numa subsecção autónoma do Código. A última atualização, e bastante recente, surgiu com a Lei 83/2021, de 6 de dezembro, que entrou em vigor a 1 de janeiro do ano passado, e esta entrada em vigor desta lei deveu-se ao facto de que, até então, o regime jurídico do teletrabalho parecia ajustado à realidade, visto que a adesão a esta forma de prestação laboral era bastante residual até ao início de 2020. Contudo, e como bem sabemos, a pandemia do Covid-19 veio alterar esta realidade, e o teletrabalho passou a ter uma expressão mais significativa na vida laboral. Como podemos observar no gráfico da figura 1, através de dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, o número de pessoas a trabalhar maioritariamente em casa nos dois confinamentos, em início de 2020 e início de 2021, ultrapassou 1 milhão de pessoas em Portugal. Ora, isto levou ao levantamento de algumas insuficiências regulatórias do regime, levando então à publicação da referida Lei 83/2021. Começou desde logo a alterar a noção de teletrabalho, acrescentando na sua epígrafe e âmbito do regime. Isto quer dizer que a prestação laboral tem de cumprir com os requisitos aqui previstos na norma para se aplicar então este regime do teletrabalho. Sendo eles o facto de se tratar de uma prestação laboral realizada num local não determinado pelo empregador e de passar pelo recurso a tecnologias de informação e comunicação. Quanto aos instrumentos de trabalho e ao pagamento de despesas adicionais, estes encontram regulação no artigo 168 do Código do Trabalho e começando pelos equipamentos e sistemas necessários à realização do teletrabalho,
o legislador prevê, e como já previa anteriormente, que o empregador é responsável pela disponibilização destes equipamentos e sistemas ao trabalhador. Um exemplo, um computador, programas informáticos, etc. Esta obrigação de disponibilização de equipamentos também acaba-se por assumir como uma obrigação dinâmica a cargo do empregador, visto que este tem os deveres de manutenção destes equipamentos e de permitir o suporte técnico necessário à sua manutenção. Mas, por outro lado, também são exigidos determinados deveres especiais ao trabalhador, respeitando-se às condições de utilização e conservação destes equipamentos. Temos o exemplo da linha C do número 2 do artigo 169b do Código do Trabalho, que nos diz, e passo a citar, que o trabalhador tem o dever de respeitar e observar as restrições e os condicionamentos que o empregador defina previamente no que se tocanta ao uso para fins pessoais dos equipamentos e sistemas de trabalho fornecidos pelo empregador. Sendo que o número 6 do artigo 168 determina que esta definição de utilização para além das necessidades de serviço fica estabelecida no regulamento interno ou então, se este não existir, no acordo escrito celebrado. Portanto, estes equipamentos e sistemas, apesar de fornecidos pelo empregador, podem também ser utilizados para fins pessoais do trabalhador. A lei estabelece ainda que devem ser integralmente compensadas pelo empregador todas as despesas que comprovadamente o trabalhador suporte, como a aquisição ou com o uso dos equipamentos e sistemas necessários à realização do trabalho. Ora, esta trata-se de uma matéria que antes da entrada em vigor do novo regime não se encontrava muito bem esclarecida. O legislador português fazia apenas menção que o empregador tinha o dever de pagar as despesas adicionais que os teletrabalhadores suportassem, não especificando, porém, que despesas eram essas. Sendo que, atualmente, ele dá-nos a sua definição no número 3 do artigo 168, considerando estas, por um lado, as correspondentes à aquisição de um bem ou serviço que o trabalhador não dispunha antes da celebração do teletrabalho, ou então as determinadas por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no mesmo mês do último ano anterior à aplicação desse acordo. Ora, é aqui que começam a surgir os primeiros problemas práticos, nomeadamente na determinação das despesas já existentes no domicílio do trabalhador, em que a lei refere então que se deve efetuar esta comparação com as despesas do mesmo mês do último ano anterior à aplicação desse acordo. Mas e nos casos em que o trabalhador já se encontrava em teletrabalho nesse mês comparável? Como foi o caso do primeiro ano de aplicação da Lei 83/2021, no ano passado, em que uma parte das pessoas já poderia estar eventualmente em teletrabalho como consequência da pandemia do Covid-19. Logo, por exemplo, se não tinham velocidade de internet suficiente, já tiveram de atualizar nessa altura. Por outro lado, uma outra questão tem a ver com o pagamento da compensação devida pelas despesas, poder causar sobrecarga e instabilidade nas grandes empresas, no sentido em que o legislador diz-nos, no número 4 do artigo 168, que este pagamento das despesas deve ser feito imediatamente após a realização das mesmas. E, por fim, temos a questão de que se esta compensação para efeitos fiscais deverá ser considerada custo para o empregador ou constitui rendimento do trabalhador. Face a estas dificuldades da lei, o regime de teletrabalho não passou despercebido na discussão da Agenda do Trabalho Digno, um processo que teve início em novembro do ano passado e que terminou em fevereiro, onde culminou o trabalho dos deputados num texto final, que foi aprovado na Assembleia da República e que prevê, entre outras, importantes alterações ao Código do Trabalho. E, neste sentido, o mencionado artigo 168 será alvo de alterações, nomeadamente passará a estabelecer que o contrato de trabalho deve fixar o valor da compensação devida ao trabalhador pelas despesas adicionais e ainda introduz uma nova definição de despesas adicionais, eliminando, portanto, a prevista no atual número 3 do artigo 168. Sendo aqui de realçar o facto de que, no caso de não existir acordo entre as partes neste montante fixo, então o critério de compensação de comparação passará a ser com as despesas homólogas do trabalhador no último mês de trabalho em regime presencial. E assim já conseguimos dar resposta a alguns dos problemas práticos expostos, nomeadamente a primeira questão deixará de se colocar, pois, como referido, a determinação das despesas será por comparação com o último mês de trabalho em regime presencial do trabalhador. Com a previsão no contrato de um valor para compensação das despesas adicionais, evitar-se-á sobrecargas administrativas para as empresas e permitindo assegurar assim uma maior certeza na relação laboral. E, por último, o legislador estabelece que esta compensação das despesas adicionais deve ser considerada custo para o empregador
e não constitui rendimento do trabalhador, com a ressalva de um limite de valor definido por portaria dos membros do governo competentes. De realçar então que há praticamente 2 semanas foi promulgado pelo Presidente da República este decreto, tendo a respectiva lei sido publicada no Diário da República no dia de ontem, entrando então em vigor no dia 1 de maio, nomeadamente a Lei 13/2023 de 3 de abril, que vai trazer então alterações ao Código do Trabalho e legislação conexa. Assim, do exposto, podemos retirar que a importância do teletrabalho tendeu a acentuar-se nos últimos anos, principalmente a partir de 2020, com a pandemia do Covid-19, que esta corresponde a uma forma de trabalho que decorre da conjugação de um fator geográfico, a separação espacial entre o empregador e o trabalhador, e de um fator funcional, pois passa pelo curso de Tecnologias de Informação e Comunicação. A esta modalidade contratual, o legislador português destinou algumas normas do Código de Trabalho, que sofreram uma revisão no início de 2022, como a mencionada Lei nº 83/2021, de 6 de dezembro. Entre elas foi então a norma referente aos instrumentos de trabalho e ao pagamento das despesas, que acabaram por suscitar algumas dificuldades práticas expostas ao longo do trabalho. No entanto, conscientes destas questões, os deputados tomaram-nas em consideração na agenda do trabalho digno e procuraram, no meu entender, com sucesso, dar-lhes resposta. Tendo então, no dia de ontem, sido publicada a Lei 13/2023, de 3 de abril, que procede às referidas alterações ao regime de teletrabalho em Portugal. Dou assim por terminado o meu trabalho, encontrando-me disponível para quaisquer questões e muito obrigada pela atenção. Obrigado, Catarina e Suzana. Tema muito novo, né? Um tema atual em Portugal. Eu tenho acompanhado, né? Sou direito comercial no Porto, mas tenho visto que acompanhado a área de trabalho e também serve, né, de bastante comparação a outros países da União Europeia, questões que só tem em Portugal e ajudam a outros países, pelo menos a Espanha, que trata bastante desse tema, eles têm falado bem da lei portuguesa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Sei que vocês estão já no horário um pouquinho mais tarde aí. Se quiserem descansar, não há problema. Nós vamos seguir aqui o nosso painel. Obrigado. Vou passar então agora a nossa próxima conferencista. Já está presente na sala, é a Mariana Espíndola Souza, aqui da Casa da PUC do Paraná. Por favor, pode ficar aqui ao meu lado. Mas aqui eu não posso passar. Se eu não conseguir. Se quiser aquela, pode fazer. Sim, pode. Então, vou apresentar o tema da Mariana. Mariana, ela vai falar sobre o direito digital, segurança da informação e proteção de dados sob a ótica das organizações. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa noite para o pessoal que está fora, né, do Brasil, nos assistindo. Ela está abrindo a apresentação, a gente já vai iniciar. Testa, fazendo por favor. Você tem que mirar aqui, ó. Eu vou ter que passar para você. Tá. Vamos para frente, só para ver. Então, boa noite a todos, boa tarde a todos. O tema que eu vou trazer é a segurança da informação, né, o direito digital na ótica da segurança da informação e na proteção de dados das organizações. Como isso implica, de fato, as organizações, vamos dizer empresas, mas não só empresas, todas as organizações. Bem, então, a primeira parte está a introdução, o conceito de segurança da informação, a BNT, a proteção de dados, o direito da informação no regulamento, direito à proteção da informação no regulamento brasileiro, a importância da segurança da informação e da privacidade nas organizações, um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União, da Administração Pública,
a segurança da informação como ASG ou ESG e compliance e considerações finais. Então, o primeiro ponto é a mudança do meio de armazenamento das informações. Então, as informações que eram armazenadas basicamente em meio físico, papel, elas não deixam de ser meio físico, mas elas vão estar em formato digital, onde o acesso a essa documentação ela acaba sendo muito mais facilitada por outras pessoas. Além disso, você tem um valor intrínseco dos dados, os dados passaram a ter valores intrínsecos, seja os dados da organização, seja os dados pessoais de quem, de quem são tratados aqueles dados. A gente tem também a finalidade criminosa, que tem o fim de arrecadar recursos para continuar a atividade. A definição e as prioridades de riscos prioritários nas organizações, a fim de proteger os sistemas como um todo. E o objetivo de analisar a segurança da informação e os riscos dos incidentes sob a ótica ou a partir da ótica do direito digital. Então, conceitos. Vou trazer aqui alguns exemplos, não são todos, gente, por favor, exemplos de normativos relacionados à segurança da informação como um todo, onde a gente tem a segurança da informação, a privacidade, então a ISO 27000, a série 27000, ela tem uma ABNT aqui no Brasil, e ela trata, versa sobre a segurança da informação. A ISO 27700 é uma série também, nós temos aqui no Brasil também como uma ABNT, ela versa sobre a privacidade, segurança da informação, mas a privacidade. Nós temos no âmbito internacional, principalmente na Europa, que é onde a gente se espelha em alguns aspectos jurídicos, o Brasil se espelha muito, a GDPR ou GDPR. Nós temos o Plano Nacional de Informática, que é uma legislação que acabou passando muito rápido. Uma legislação antiga, que ela já dizia da importância da proteção dos servidores. Não era a ótica da proteção de dados, mas era a ótica de proteção dos sistemas. E se você for considerar a segurança da informação como um todo, a proteção de dados abarcada dentro delas, muitas vezes, dentro dos sistemas informáticos, acaba abrangendo o Marco Civil da Internet, e depois a gente teve a LGPD aqui no Brasil. Aqui é um pouquinho mais sobre a ABNT, que é importante que ela traz 3 conceitos, basicamente. 4. O que a gente chama de CID, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade, mais a autenticidade. Algumas pessoas chamam de SIDA, mas, enfim, é o CID mais a autenticidade. Então, a confidencialidade, que, de modo geral, o sigilo, só a quem vai ter a informação que tem que ter. A integridade, que a informação tem que estar íntegra, ela tem que estar reproduzindo com precisão aquilo que realmente é, perfeita, completa. E a disponibilidade, se vamos supor que seja um website, uma empresa, ela trabalha 24/7, 24/7. Uma indisponibilidade do site, uma indisponibilidade do serviço, já é um incidente de segurança da informação. Mais a autenticidade, onde tem que confirmar que aquele usuário realmente é aquele usuário. A Mariana realmente é a Mariana para poder acessar, para poder fazer um login, para poder entrar no sistema da universidade, no sistema da empresa onde trabalha e todos os outros. E o quinto elemento, que na verdade vem para isso, por fim, é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, esse SGSI. Por que ele chama de sistema? Não é um sistema de computador, gente, não é um sistema, um programa. Isso é um sistema porque ele se assemelha muito a um PDCA, onde eu vou ter uma continuidade da segurança da informação com as ações e com as melhorias para o aperfeiçoamento, para poder estar, vamos dizer, na melhor prática do mercado. Daí nós temos a proteção de dados pessoais, então, quem está assistindo de fora, conhece muito mais que nós aqui no Brasil. Então, a gente tem lá na Alemanha, nos anos 70, começou toda uma discussão. Nos anos 80, a OCDE fez muitas discussões até chegar na Convenção 108, que era um tratado, foi uma convenção entre Europa, para a proteção dos dados pessoais. A gente começou a ter a monetização dos dados pessoais, em decorrência de todo
os últimos 40 anos, principalmente foi pós-Segunda Guerra, mas os últimos 40 anos com a internet, com trânsito de dados. Depois, o outro marco aqui que nós temos em dado pessoal foi realmente a elaboração do GDPR para nós aqui no Brasil, né, porque a gente se assemelha muito mais à Europa nesse aspecto, e daí veio a GDPR, entre aspas, civil e a GDPR penal. No Brasil foi feito a LGPD, mas foi feito a LGPD civil. Nós não temos ainda com a finalidade penal, existem algumas discussões, um anteprojeto, depois um projeto de lei, e ainda algumas discussões em como proceder. Bem, o direito à informação e a proteção da informação no ordenamento jurídico brasileiro, de forma resumida, já passei lá as duas ABNTs, né, que são as ISOs 27007 e 27700. Depois disso, a gente tem a GDPR, que a gente se espelha muito nas agências reguladoras, como, por exemplo, a Agência Reguladora Espanhola, como, por exemplo, a ICO do Reino Unido, porque elas têm definições que não temos ainda aqui no Brasil, e a própria ANPD ainda também não tem algumas definições, e as empresas acabam se espelhando muito nessas normativas para poder, enfim, ter alguma base de como continuar, como proceder em certas situações. Daí, como já dito também, a gente tem o Plano Nacional de Informática, que é de 84, que tivemos alguma proteção em 90 com relação aos dados cadastrais, principalmente para bancários do CDC aqui no Brasil. Em 2001, a gente teve um marco no Código Civil dos direitos da personalidade, então podemos entender que faz parte, né, o direito da personalidade, enfim, e que os dados pessoais vão acabar fazendo parte. Em 2012, temos o que chamamos de Lei Carolina Dickmann, ela tem um número no Brasil, tudo por conta de crimes ocorridos no meio digital, né, que motivou essa legislação. Essa moça, para quem é de fora, ela é uma atriz brasileira que teve fotos, enfim, passadas, usadas indevidamente, por uma pessoa da manutenção do seu computador, do seu telefone, alguma coisa do gênero. Em 2014, a gente teve o Marco Civil da Internet, e estamos em discussão hoje no STF sobre o Marco Civil da Internet, algumas garantias ou não garantias, evoluções, que está bem atual. Em 2018, a gente teve a LGPD, e a LGPD entrou em vigor em 2021 na sua totalidade, teve algumas entradas parciais, mas na totalidade em janeiro de 21. E, por fim, no último marco aqui, nosso do Brasil, a gente teve realmente na Constituição Federal a introdução da proteção de dados como direito fundamental por meio de uma emenda constitucional. O que acontece? Já podia se entender que a privacidade, o direito da privacidade e a intimidade, ela estava prevista na Constituição Federal, mas o legislador quis fazer de forma expressa na Constituição, por meio da emenda, para não ter discussões se sim ou se não, se seriam interpretações. Bem, isso faz parte, vamos dizer assim, temos outras, mas do grande núcleo normativo aqui no Brasil, que seria da autodeterminação informacional. A importância das empresas de informação das organizações. Então, das organizações, seja ela uma organização com atividade empresarial ou não, como, por exemplo, um hospital, uma filantrópica, uma instituição de ensino, né, tem sido visto, tá? Isso aqui são dados de relatórios das empresas de auditoria, principalmente da Price e da Price e da Deloitte, se eu não me engano, sobre a utilização dos meios, e eles estão utilizando muito mais o ransomware, porque o ransomware é uma forma de você entrar no sistema, estar dentro do sistema remotamente e você conseguir capturar, no sentido de criptografar, o banco de dados. Esse é o grande objetivo. E que nem muitas pessoas podem ter reclamado desse evento, porque não podia usar pendrive, e o pendrive é o melhor meio para você pegar um ransomware. Então, muito provavelmente a gente, nós, pessoas físicas, talvez não tenhamos, porque não temos uma capacidade econômica para retornar isso para as pessoas. Mas, né, para as pessoas, para os criminosos, no caso, né? Mas uma instituição financeira, enfim, todas as outras,
elas vão ter um valor agregado muito maior, além de terem dados muito interessantes. Tá? Então, essa pesquisa aqui foi feita com base no que foi divulgado em 2021. Tá? E eles esperavam que para 2022, então nós estamos em 2023, 2022, o aumento para a segurança da informação, como um todo nas organizações, tá? De forma geral, no mundo, para quem foi pesquisado, tá? Seria de um aumento de 83%. E quando foi feita essa pesquisa em 2020 para 2021, o aumento era de 70%, 69%, 70%. Então, você tem um aumento massivo de investimentos, de recursos para a proteção. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União aqui do Brasil, tá? Ele fez um levantamento de segurança da informação na administração pública de quem é submetido a ele. Isso é, todas as empresas não, todas as organizações e entes do governo federal, não entram nos governos estaduais nem municipais. Então, ele realizou com 382 organizações a fiscalização com relação à parte da LGPD. 45% elas concluíram integralmente as ações de proteção da LGPD, e 45% parcialmente e 10% não concluíram ou não iniciaram. Com relação à parte da avaliação de riscos do processo de tratamento de dados pessoais, então, é uma conta excludente, tá? Então, eu vou nos 45%, desses 33% dos 172. 33% daqueles 45% que realmente realizaram a avaliação da LGPD e da privacidade, e as outras não realizaram. Mas, mesmo assim, foi concluído um estudo prévio. A parte da segurança da informação, 24% das organizações brasileiras, 91% desse total, tá? De 380, que vai dar menos de um quarto, 24%, não possui política de segurança da informação no documento assemelhado. 35% das organizações, né, que foram consultadas, elas não possuem normas de classificação de documentos, geralmente sigiloso, interno e documento público, tá? E essas duas ações, elas fazem parte da ISO 27000, no caso 27002, e ela está em vigor aqui no Brasil, por meio da ABNT, desde 2005. Então, realmente, é alarmante, né, todo esse contexto. As organizações que possuem a política ou documento assemelhado, enfim, é um número um pouco menor. Com relação à política de proteção de dados pessoais e privacidade, só 18% que tem tal documento, as restantes não têm, tá? São mais de 300 que não têm, 80%, mais de 80% não tem. E o ponto principal, seja na segurança da informação, seja na LGPD, seja para você garantir essa integridade dos sistemas nas organizações, nossas também, mas nas organizações, é a sensibilização e o compartilhamento. No caso, a sensibilização é o treinamento, desenvolvimento, capacitação das pessoas para elas identificarem e não caírem no ransomware, no phishing, nas formas de captação de dados ou de chaves, porque eles querem uma credencial. Se for o compartilhamento, no caso da LGPD, ou para quem está fora de GDPR, seria mais ou menos o equivalente, as formas de identificar o compartilhamento de dados pessoais com terceiros. Então, as organizações realmente compartilham e elas não conseguem, né, nem saber direito com quem compartilham, né, da onde veio esse dado, entre elas. A segurança da informação como a ESG, como compliance, né, se a gente for levar todo o sistema normativo, tudo que a gente já apresentou, ela realmente faz parte, tá? Infelizmente, ela pode acabar até mesmo causando dano de interromper uma atividade de uma organização. No caso, aqui no Brasil, a gente teve alguns incidentes no governo federal mesmo, organizações de ensino, organizações empresariais e tudo mais. Pode parecer meio maluco, mas esse potencial de causar impactos, danos ao meio ambiente, é que a partir desse momento você tem acesso ao sistema, você pode, sim, dependendo do tipo de atividade, se é uma atividade danosa, você pode controlar emissões, e você pode controlar efluentes, lançamentos e até mesmo tratamentos de água, esgoto, enfim. E ela se aproxima. Basicamente, é isso.
né? Você vai já fazer as considerações finais para terminar, gente. Então, assim, a forma da comunicação mudou. A gente tínhamos antes diversas formas de tentar garantir essa segurança, e hoje é outra forma, né? Todos nós temos que nos adaptar. Não é um processo fácil e não é um processo barato, né? Principalmente para as organizações. Mas o que também mudou nesse tempo foi: nós tínhamos uma grande preocupação antes, anos 80, principalmente aqui no Brasil, 90, na segurança dos dados. Na segurança dos dados, né? Temos hoje ainda. Mas o que nós não temos, não somos, né, nosso contexto é um pouco diferente da Europa, é sobre a, de fato, titularidade e a pessoa saber que ela é titular dos seus dados pessoais, né? Então, isso nós, enquanto país, ainda temos que amadurecer, porque falta. A gente entendia que o dado era do proprietário do banco de dados, e não é. Hoje é nosso, tanto que veio a emenda constitucional para deixar claro e não deixar dúvida se alguém ainda tinha, né? E, enfim, a gente tentei trazer aqui, né, de forma sucinta, vários exemplos, falei rápido demais, né, várias coisas até de fora, né, de proteção de dados, a importância da privacidade e a necessidade do nosso amadurecimento, seja enquanto cidadão, seja enquanto usuário, empregado, trabalhador da organização, a fim de proteger e evitar um ataque desses, porque muitas organizações podem simplesmente acabar não conseguindo retomar as atividades após, seja pelo dano à imagem causado, seja pela paralisia da organização de realmente não ter um banco de dados aberto ou um banco de dados copiado, passível de ser restaurado. É isso, gente. Agradeço a atenção. Obrigada. Obrigado, Mariana. Tema muito interessante, tema importante dentro desse área de proteção de dados. E a segurança, hoje, mais do que nunca, a segurança da informação é um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando. Eu quero convidar agora a Rebeca Aguilar Pereira Neves, que está presente, também vai falar conosco nesse painel, sobre o tema também, a fragilidade da proteção de dados pessoais no uso do reconhecimento facial dos drones. Quer falar? Posso falar? Tudo bem. A Rebeca, ela é da Universidade Positivo, aqui de Curitiba, portanto, bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde, boa noite para quem está aí online. Meu nome é Rebeca, eu sou mestranda da Universidade Positivo e o meu artigo hoje ele tem como título a fragilidade da proteção dos dados pessoais no uso do reconhecimento facial e dos drones. O objetivo dessa minha pesquisa foi discorrer a aplicação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, e o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, o GDPR, com foco principalmente no uso das tecnologias do reconhecimento facial e dos drones. Qual é o cumprimento que deve ser realizado perante a LGPD e perante o GDPR, e como essas tecnologias estão no nosso dia a dia, principalmente de reconhecimento facial e drones. Eu começo conceitualizando cada um deles, o que é reconhecimento facial e o que são drones. De uma forma bem geral, o reconhecimento facial ele vai identificar uma pessoa, então pelos dados biométricos, pelos dados pessoais a gente consegue identificar uma pessoa, e os drones são dispositivos aéreos que podem capturar imagens, vídeos ou qualquer outra informação ou dado pessoal que nos pertence. Com relação ao conceito de dados pessoais, eu acho importante que qualquer informação que é relacionada a uma pessoa, tanto identificada como identificável. Esse conceito também é disponibilizado ali, conceitualizado no GDPR, a gente pode até chegar à conclusão que ambos têm o mesmo conceito. E a gente também tem o conceito de dados pessoais sensíveis, que é o que a gente trabalha, que é o que realiza no tratamento quando você faz um reconhecimento facial ou quando você utiliza os drones. Então, a gente está falando de dados pessoais sensíveis. São especiais, são uma categoria especial, precisa de um tratamento especializado, com diretrizes mais específicas,
mas acaba sendo o mesmo conceito em ambas os regramentos, as legislações. No artigo, eu fiz uma pesquisa empírica nas autoridades nacionais de proteção de dados dos Estados-membros da União Europeia, e eu acabei encontrando uma decisão na Autoridade Nacional de Proteção de Dados italiana, que se chama Garante, que é com relação ao reconhecimento facial. Então, aconteceu uma violação de proteção de dados pessoais a partir do momento de utilização do reconhecimento facial. E com relação aos drones, eu encontrei na Autoridade Nacional da Espanha, que é a Agência Espanhola de Proteção de Dados, a EPD, também uma violação de proteção de dados pessoais com a utilização dos drones. Passando bem rapidamente por esses casos práticos, a Garante, ela acabou decidido por uma empresa que se chama Cliomo. Eles vendem um produto de reconhecimento facial. Então, eles têm um programa onde eles captam dados biométricos em todas as redes sociais, em todas as páginas de internet. Eles acabam criando vetores de características, então, acabam dizendo que são dados biométricos, deixam na sua base de dados e, quando você procura uma pessoa, eles vão atrás por esses vetores que eles caracterizaram, que eles encontraram na internet. Eu posso disponibilizar uma foto minha nas redes sociais, pela internet eles vão captar todas as minhas características e transformar em vetores. Se alguém quiser me reconhecer por alguma forma, vai pegar todas essas minhas características. É um dado pessoal meu? Com certeza, então ele precisa ser protegido. Ela não seguiu as diretrizes do GDPR, então não teve o consentimento dos titulares para a utilização da sua foto nesse produto de reconhecimento facial. Além disso, também não seguiu o princípio da transparência e realmente da necessidade de ocorrer aquele reconhecimento, porque está acontecendo esse processo, sendo que eu não autorizei ou não há uma necessidade para ser realizado. Ela foi condenada, enfim, a empresa foi condenada aos valores ali de 20 milhões de euros. Com relação ao caso da Espanha, aí vinculado aos drones, era uma empresa, na verdade, não é uma empresa, uma federação, na verdade, é um time de futebol municipal vinculado à federação da seleção espanhola, onde eles filmavam os jogos de meninas do time feminino, crianças, para melhorar um pouquinho, onde tem outro requisito bem específico de proteção de dados de crianças e adolescentes, então também tem mais esse pesar na decisão. Foram filmados por um drone o jogo e os pais não autorizaram. Então, por ser crianças, precisa ter o consentimento ali por parte dos responsáveis. Não teve consentimento, não seguiu com o princípio da transparência também. Da mesma forma, foi condenada pelo simples fato de captarem todas as imagens das crianças onde não estava permitido. A minha conclusão perante toda essa pesquisa empírica que eu realizei e realmente a função de tanto da LGPD e do GDPR, eu acredito que as empresas, com o uso da tecnologia, o próprio uso da tecnologia não está ainda sendo aplicado de acordo com as diretrizes da LGPD e do GDPR. Então, pelos casos práticos, a gente percebe que ainda acontecem as violações e que eu acho que seria necessário, por considerar hoje a proteção de dados um direito fundamental, ali elencado no artigo 5º da Constituição, é extremamente importante a gente estar ligado na conformidade da LGPD e do GDPR na União Europeia. Acredito que era isso. Obrigado. Bem, obrigado, Rebeca. Tema muito bem exposto. Olha, eu tenho algumas perguntas, não sei se vai dar tempo, mas pode sentar. Depois, para o final, se der um pouco de tempo, nós temos ainda mais 13 minutos. Vou convidar agora a Rayane, que ela vai falar um tema que nós trabalhamos um pouco junto em Portugal. Rayane Cora Lucas, Adão Ita, e eu, ela desenvolveu o tema do TCC dela e eu pude fazer a orientação lá em Portugal desse tema, que ela defendeu na Universidade do Estado de Minas Gerais e segue estudando um pouco esse tema na área de direito empresarial. Pode vir aqui, Rainha, faz favor. O princípio da... Ou quer ficar lá? Você escolhe. Você fica aqui melhor. O princípio da função social da empresa no direito empresarial brasileiro. Né?
E é um tema delicado e interessante ao mesmo tempo. Vamos saber aqui algumas posições da Rayane. Bem-vinda. Boa noite a todos. A empresa é uma estrutura que se insere no contexto social e econômico de um estado, de um país, e o princípio do trabalho é para falar da função social da empresa. Alguns autores, eles pautam a função social da empresa visando algo no sentido de dar assistência social, ao invés de visar o lucro. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que analisar que a empresa, ela cumpre sua função social também visando o lucro. Porque a empresa, ela pode gerar impostos, ela pode gerar empregos, ela pode gerar cargas de exportação e importação. Então, depende muito da demanda da empresa. Dentro da função social da empresa, a gente encontra alguns princípios na Lei Maior, no artigo 5º, inciso 23, artigo 170, inciso 3º, artigo 184, parágrafo 1º, artigo 185, parágrafo 2º, e tem um outro que eu esqueci agora, desculpa. Além disso, a gente tem a antiga Lei de Falência, a 11.101 de 2005, que trata um pouco do princípio da função social da empresa, e com a nova redação da nova Lei de Falência, 14.212 de 2022, que eles não pautam, eles não abrangem muito o que é a função social da empresa. O legislador ele ainda deixou isso num patamar que precisa ser mais aprofundado, tanto pela doutrina, tanto pelo legislador. Eles vejam a função social da empresa como a empresa, ela cumprir a sua função em relação de gerar impostos de emprego, mas na hora que a empresa fecha. Então, assim, o trabalho, ele começou a ser pesquisado em relação da Americanas. Americanas é uma empresa que pediu recuperação judicial, e será que ela está cumprindo a sua função social da empresa? No quesito assim, será que ela vai conseguir se recuperar para cumprir a sua função social da empresa de gerar novos postos de trabalho, novos lucros para aquela cidade ou para aquele estado, giro de capital. Então, a gente ainda precisa analisar que se hoje a doutrina brasileira e até o legislador, ele consegue ver a função social da empresa não só como uma assistência, mas também como o lucro, porque a empresa ela precisa de lucro para poder se manter. O Fábio, ele me indicou duas diretivas, que eles falam que a função social da empresa tem que visar um pouco mais o lucro, porque se a empresa não tiver lucro, ela acaba fechando e não consegue estabelecer a sua função. É isso. Rayane, foi direta, muito bem. Estamos aqui conservando o nosso tempo. Esse assunto da função social da empresa, eu vou falar um pouquinho também, porque eu ajudei um pouco a pesquisa da Rayane. Ela passou meio ano lá em Portugal, fazendo intercâmbio. E uma das coisas que eu tentei verificar, do ponto de vista do direito nacional português e direito brasileiro, todos os artigos que eu li sobre função social da empresa no Brasil, nenhum artigo eu me convenci de que a função social da empresa, ela de fato existe do ponto de vista normativo. Normativo. A função social da propriedade existe, né? Está lá na Constituição, né? Ok. Mas eu não consegui fazer a ligação da função social da propriedade com a função social da empresa, porque a propriedade ela é algo material, é algo que você tem ali, que você vê. A empresa é uma atividade econômica, né? A empresa é algo que está em constante mudança, né? E embora ela tenha capital, ela tenha fração econômica, etc., mas ela está sempre em mudança. A propriedade não, a propriedade é algo físico e é fácil de você conseguir enxergar aquela função, né? Então, do ponto de vista normativo, não do ponto de vista fático, né? Acho que a empresa tem sim uma função social, mas normativamente eu não consegui olhar na Constituição brasileira, olhar nas leis brasileiras e dizer aqui está a função social da empresa. Eu não consegui ver normativamente. De fato, sei que existe, mas normativamente acho que não, né? E esse é um trabalho que eu estava falando com a Rayane, porque ela defendia muito a função social da empresa, com muito vigor. Eu falei, mas sim, ok, nós temos que defender uma base, né, uma base legal, jurídica.
E eu não conseguia encontrar isso, mas foi bom porque ela continuou estudando isso e é um tema que eu li pelo menos uns 4, 5 artigos e não me convenci normativamente. O meu colega aqui, o João, está aqui do meu lado, não sei se ele se convenceu que existe normativamente, mas sociologicamente talvez sim. Agora, a questão é normativa aqui, né? Qual é a sua opinião? Eu acredito que normativamente a gente tem que se abrigar no Código Civil, né? Tanto que o professor Comparato tem um livro, tem um artigo na RDM, né? Muito bom, lá de 70 e pouco, que é a função social dos bens de produção. E acho que é o único trabalho de função social da empresa que eu li e que eu vi que existia uma profundidade, não era uma coisa... Porque tem certos temas que acabam ficando meio panfletários, né? Então, certas questões você dá, é isso, porque né? E não é bem assim. Então, esse artigo do Sr. Comparato é muito legal, não sei se você já leu, eu vou compartilhar com os amigos, acho que eu tenho na minha pasta Comparato, esse artigo dele. Mas, normativamente, também, o Sr. Comparato não justifica tanto vigor, né? É mais uma questão de direito econômico, de próprio objetivo da República, artigo 3º, enfim, 170. 170, iniciativa, etc. Muito bem. Obrigado. Vou fazer 2 perguntinhas, está correlacionada a pergunta com a apresentação da Rebeca e da Mariana. Dos 170 tem na lei dos estatais. Só que é função social da propriedade, não da empresa. E na lei dos estatais também tem. Mas sempre propriedade, nunca empresa. Nunca fala assim, qual é a função social de uma empresa, só fala a função social da propriedade. Eles não vêm com esse viés que nem vocês falaram da sobrevivência da empresa e, entre aspas, claro, da atividade econômica mas muito boa também ao mesmo tempo, porque gera emprego, renda, enfim, movimenta uma economia, né? Que ela não vem com esse viés, ela vem com um viés mais assistencial, né? Ótimo. Rebeca, uma pergunta sobre a sua apresentação. Sobre como você fala de questão de proteção de dados, a regulação que é no Brasil, e depois fala das violações, né, as possíveis violações da proteção de dados. Como funciona as decisões dos tribunais brasileiros, se já há decisões, nas violações de proteção de dados, ou seja, do ponto de vista da indenização civil, né? Os tribunais brasileiros têm indenizado violações de proteção de dados, ou seja, uma empresa não respeitou, né, por exemplo, compliance, não respeitou o mecanismo de proteção de dados, violou os meus direitos, eu me sinto lesado, Fábio, fui lesado, agora eu vou pedir para o tribunal, olha, tem uma violação do meu direito de personalidade, meus dados foram violados, quero uma indenização. Os tribunais têm atuado nessa parte firmemente ou estamos no debate? O que você tem visto? A minha pesquisa foi principalmente na parte de reconhecimento facial e drones. Então, com relação a esse tema, eu até fiz essa mesma pesquisa empírica que eu fiz na União. Eu fiz no Brasil, por meio da parte administrativa, que é a nossa autoridade nacional, a NPD, ela ainda não tem nenhuma decisão com relação a isso. E os nossos tribunais também não estão posicionados com relação à definição de indenização em cima do reconhecimento facial e dos drones. Ainda é uma coisa muito nova aqui no Brasil. Então, a gente ainda não tem uma coisa fixa, uma decisão que pode ser também se tornada padrão em todas as outras. Ótimo. E com a Mariana, nessa tua área, você tem visto as questões de indenização na tua área? A ideia complementar dela que com relação a drones, essa parte que ela estudou, não. Mas com relação a consumo, então, por exemplo, empresa, com relação a onde consegue vincular o CDC, já houve algumas decisões. E a NPD faz um mês e meio aí, que lançou o regulamento aonde como aplicar as sanções. As sanções, no caso, pecuniárias e não pecuniárias, como, por exemplo, o bloqueio de banco de dados. Mas essas sanções, principalmente as pecuniárias para as empresas. Então, eles tinham algum processo, eu vi que eles tinham alguns processos em andamento, mas agora, com o regulamento, que vai se continuar esses processos de apuração para daí aplicar as sanções, mas, no caso, não da indenização do Fábio, que teve seu direito violado. No caso, multa da agência reguladora. Mas ele é mais no campo administrativo, não da responsabilidade civil. Isso, não na responsabilidade civil. Tem uma decisão recentíssima, acho que da Justiça do Maranhão, de uma ação coletiva que foi ajuizada pelo INPEC,
que é de São Paulo, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, que tem um advocacy muito forte nisso, envolvendo uma questão de vazamento de dados. E, se eu não me engano, eu não lembro assim, ao certo qual caso foi, né? Mas é interessante, porque como a gente tem agora aquela eliminação do limite territorial da ação civil pública, que era uma excrescência na lei da ação civil pública, que falava que um tribunal só podia ter jurisdição sobre as pessoas que moram naquela região, né? Sendo que nós não temos a possibilidade. O Brasil tem justiça federal e estadual, né? A justiça federal é residual. Questões que envolvem o interesse da União, né? Não é por uma questão de federalismo, né? É por uma questão de federalismo, mas não por uma questão de vários estados é justiça federal, né? Não, estadual ainda. E eles entraram com uma CP no Maranhão e parece que teve sucesso. Acho que vale a pena uma busca. E tem aquela decisão recentíssima, né, acho que da Enel, a antiga Eletropaulo, que obrigou, né, o STJ obriga a demonstração do dano, né, que houve ali um dano para indenização, um dano moral, né? Engraçado que esse caso envolve uma condenação de R$5 mil, e aquela questão, para quem estuda o processo coletivo, do avoidance, né? Ir contra uma decisão ruim, que gera jurisprudência ruim, então vamos até o final ou fechamos acordo. Acho que nesse caso, como não teve acordo, foram até o final no STJ e conseguiram essa tese, né, de que o dano não é em ré ipsa, tem que demonstrar a ocorrência do dano, que é, infelizmente, eu acho que para o consumidor é uma situação muito negativa, né? Como é que você comprova dano moral com vazamento de dados? E, às vezes eu estou no Google lá, eu coloco uma senha, né, para coisas bobas, e aí o Google fala, olha, essa senha já foi vazada, sua senha já foi vazada. Acredita? Que é uma loucura, né? E o ponto daquele que agora a privacidade é poder, né? A gente lembra que aquele livro da Carissa Vélez, que foi publicado no Brasil pela Contracorrente, que é muito bom, e trata isso, né? Como é que a gente consegue sobreviver com segurança, com tranquilidade, com esse tanto de coisa acontecendo, com o judiciário às vezes meio louco ainda para uma situação de dano, né? Enfim, só esses pontos aí que eu achei pertinentes. Muito bem. Queria agradecer, então, a todos os participantes desse nosso painel, número 10. Agradecer aos que estão online em casa, os presentes aqui no nosso auditório, na PUC. Vou dar por encerrado o painel, pedir para encerrar a gravação. E já vamos começar em 3, 4 minutos nossas plenárias de encerramento do nosso congresso. Só vou